Meus amores, muito bom dia, dando início mais um vídeo aqui no canal. Gente, hoje eu vou contar a vocês como eu conheci o meu esposo. Gente, nós se conhecemos dentro da igreja, certo? Nós éramos de um grupo de jovens que participava eu e ele. Nós éramos amigos, certo? Tipo, aquele tipo de amigos que não passa pela cabeça que um dia pode namorar, que um dia pode casar. Tipo, era uma coisa assim, meio que amigos da igreja. Então, gente, certo dia, eu estava em casa. Eu estava pensando assim, sabe? Porque eu não tinha namorado, entendeu? E ele também não tinha namorada, entendeu? E, tipo, eu tava pensando assim, mas só que nunca passou pela nossa cabeça que um dia nós íamos namorar e íamos casar. Sendo que a gente só se falava na igreja, a gente não tinha contato nem nada, entendeu? Aí, certo dia, gente, eu tava em casa e eu pensei assim mesmo na minha cabeça. Eu tenho que gostar de alguém e eu tenho que namorar e futuramente eu tenho que casar. Por que eu pensei isso, gente? Porque eu já estava na casa dos 20, entendeu? E eu não tinha namorado nem nada. Então, gente, certo dia eu falei assim mesmo pra Deus, que era pra Deus colocar no meu coração, assim, pra me gostar de uma pessoa, assim, que fosse o meu único namorado e que fosse o meu futuro marido, que eu pudesse casar e construir uma família. Aí, certa vez, gente, eu tava sentada lá no grupo, né, do grupo de jovens, e eu comecei a reparar alguns meninos que tinham lá, assim, mas nenhum deles me agradavam. Tipo, nenhum deles vinha na minha cabeça, assim, em gostar, nada, nem nada. Aí, de repente, ele, que é o meu marido agora, o nome dele é Júnior. De repente, o Júnior vem chegando e entrando na igreja. De repente, eu viro assim, olho pra ele e digo assim, dentro de mim, eu falei assim, eu vou gostar desse menino. Eu vou gostar, eu vou ter um sentimento muito grande, eu vou amar esse menino, eu vou gostar muito dele. E tá, coloquei isso na minha cabeça, que eu tinha que gostar dele, porque ele era um menino diferenciado na minha visão lá na igreja. Eu olhava ele com olhos diferentes, que ele era um menino sério, que ele era um menino na dele, calado, um menino trabalhador, responsável. Tudo isso, gente, eu pensava. Aí tá. Coloquei na cabeça, né, que eu tinha que gostar dele. Certo dia, gente, eu tava sentada lá na igreja, uma irmã foi cantar. E antes dela cantar, ela começou a falar algumas coisas de Deus. E ela disse assim, se você tem algo a pedir pra Deus, peça a Deus que Ele vai dar. Gente, eu fechei meu olho assim e disse, Deus, eu quero o Júnior como meu namorado e meu futuro esposo. Gente, eu só falei isso. Tá, e esqueci daquele dia, eu esqueci. Tudo começou a fluir. Então, as minhas amigas, que eram amiga dele também, eu não sei como elas descobriram que eu tava tendo esse sentimento por ele. Sendo que eu não tinha falado nada, gente. Eu, tipo assim, super caladona na minha, nunca falei nada sobre isso, que eu tava gostando de alguém lá da igreja, que poderia ser ele. Eu nunca falei nada. Então, elas colocaram na cabeça delas que eu tava gostando justamente dele. E começou a surgir aquele tipo de brincadeira, entendeu? E a maioria das brincadeiras sobre falar de gostar, essas coisas, ele tava presente. E, tipo assim, eu nunca me manifestei em relação a isso e nem ele. Mas, de repente, assim, a gente começou a trocar o contato um com o outro. Começou a se falar por mensagem, pelo Facebook. A gente começou a se falar. E ele, sempre, toda vez que ele se relacionava a mim, ele falava das decepções amorosas. Eu ia lá, dava conselho pra ele. Mas, tipo, nunca passou pela cabeça dele que eu já tava com sentimento por ele. E certo dia eu falei pra ele assim, ele disse assim mesmo pra mim,
Será se existe alguém assim nessa vida que goste de mim, assim mesmo, de verdade? Porque nunca ninguém chegou comigo e disse pra mim que gosta de mim e tal. Eu olhei pra ele e disse assim: tem uma pessoa lá na igreja que gosta de ti. Ele, mas quem é? Que eu não sei quem é. Mal ele sabia que era eu. Aí eu disse assim mesmo pra ele: é uma menina lá. Ela tá debaixo do teu nariz e tu não sabe quem é? Aí ele disse assim: não. Aí eu falei: aí tá, deixei pra lá. Aí, gente, as meninas de tanto ficarem falando, encarnando, brincando, quando via eu perto dele, falava: vai dar namoro, ficavam brincando. E aí, teve um dia que numa dessas brincadeiras, ele conversando comigo de novo pelo Facebook, pelo Messenger, ele disse assim, perguntou pra mim, disse assim mesmo: posso te fazer uma pergunta? Eu disse: pode. É verdade que tu gosta de mim? Eu disse pra ele assim: mas por que você quer saber? Isso ia influenciar alguma coisa? Ele disse: não. Tipo, eu não respondi, gente. Eu deixei, tipo assim, no ar. Aí, tipo, a gente começou a se falar na igreja, normal, como amigo e tal. Aí teve um dia que ele falou pra mim, a gente conversando novamente, ele falou pra mim assim, que ele fez a mesma pergunta se eu estava gostando realmente dele, porque as pessoas estavam falando pra ele. Eu disse: sim, eu tô gostando sim de ti. E ele falou pra mim: eu posso te falar uma coisa? Eu disse: fale, eu também estou gostando de você. Aí eu disse: mentira. Ele disse: sim, eu não sei de onde que surgiu esse sentimento, mas eu tô gostando de você também. Aí ele disse assim mesmo pra mim: quantos meninos da igreja se aproximam de você? Eu já sinto ciúmes. Aí eu: não acredito nisso. Só comigo, né? Será se é verdade? Aí ele disse assim mesmo pra mim: sim, isso é verdade que eu tô falando. Eu só comigo: será que é verdade? E ele falando de lá: isso é verdade que eu tô falando pra você. Não é mentira minha não. Eu não sei como foi, mas surgiu um sentimento em mim. Gente, ignore o barulho, que aqui em casa eu tenho cachorro. E elas são bem agitadas porque tá passando gente ali na rua. Aí tá, ele disse isso pra mim, né? Aí eu fiquei tipo assim, meio assim, sem palavras naquele momento, né? Porque eu não esperava que ele fosse falar isso pra mim, que ele tava vendo também que ele tava gostando de mim, né? Aí tá, ele disse assim pra mim: se for da vontade de Deus, tudo vai dar certo. Eu disse: tá bom, então bora orar. Eu oro daqui e você ora de lá. Tá bom. Aí a gente começou a orar e eu falava pra Deus assim: Senhor, se for da tua vontade mesmo, vai dar tudo certo. Aí tá, gente, pois eu sonhei. Eu sonhei que eu tava me casando com ele, mas só que eu não, tipo assim, eu via eu do lado dele, via tipo um juiz, alguém assim, assinando um papel, nós dois juntos. Aí tive outro sonho também. Aí tá, mas eu fiquei comigo, né? Aí ele falou mesmo, ele conversando comigo também, né? Falou pra mim que, olha, eu sonhei que eu tava te dando um beijo e tal. E tipo assim, ele teve sonhos e eu também tive sonhos. Então isso pra nós foi uma confirmação, né? Que era pra ser. Aí ele me contou o sonho todinho, eu contei o sonho pra ele. Aí nesse intervalo, gente, aí eu tenho uma tia, né? Aí a minha tia, olha só como aconteceu. A minha tia já tava tudo programado comigo, que a gente ia fazer uma viagem. Aí eu, tá. Aí a minha tia pegou e disse: olha, ela me chama de Júlia. Júlia, a gente vai viajar, tá tudo certo, né, minha filha? Sendo que ela já tinha combinado há muito tempo comigo. Aí eu disse: tá sim, tia. Aí tá. Aí, gente, um belo dia eu fui pro ensaio lá na igreja. Aí, quando chegou lá na igreja, ele falou comigo assim, ele me encontrou lá na frente, conversou comigo, me pediu namoro, e eu aceitei a namorar, a gente começou a namorar, e a gente deu um beijinho, tipo um selinho lá na frente da igreja. Tá. Aí, sendo que já tinha sido confirmado, né, que eu tinha sonhado ele também, se a gente sonhou era porque ia dar certo. Tá. Aí a gente deu um selinho lá, eu fui pra minha casa, ele foi pra casa dele, e a minha tia fala pra mim: Júlia, tá tudo certo a viagem, nós vamos viajar
quarta-feira, sendo que ela falou isso na segunda e na terça eu comecei a namorar com ele. E era na quarta-feira a gente ia viajar. Aí no mesmo dia que a gente tava, que ele me pediu namoro, eu aceitei ele na frente da igreja, eu disse pra ele, mas tem uma coisa que eu preciso te contar. Ele, o que você quer me contar? Eu disse, eu aceitei namorar contigo e tal, mas só tem uma situação aí. Eu vou viajar com a minha tia, eu vou pra Manaus. Aí ele disse, eu não acredito. Logo hoje que eu pedi namoro, a gente começou a namorar. Eu disse, pois ele disse, quanto tempo tu vai passar lá? Eu disse, eu vou passar um mês. Gente, pra vocês verem como as coisas acontecem. Tá, fui pra Manaus, viajei, gente. Sendo que, gente, todos os dias ele mantinha contato comigo, ele me ligava, ele mandava mensagem, perguntava como eu tava. Gente, tava, tipo assim, fluindo. E algumas pessoas, alguns amigos até encarnavam nele. Tu pediu a menina em namoro e ela viajou, ficou só tu aqui e tal. Mas sempre assim, eu confiava nele e ele confiava em mim. Tá, eu fui, passei um mês em Manaus. Aí, quando chegou no dia de eu vir embora, eu não falei nada que eu tava vindo de Manaus. Gente, eu, fiz uma surpresa na igreja. Ele ficou muito feliz. Então, gente, até o momento, meus pais ainda não sabiam de nada. Aí, sendo que a gente ainda passou alguns dias se falando na igreja, namorando. Quando a gente saía da igreja, às vezes a gente ia lanchar. Aí, teve um dia que ele chegou comigo, assim, eu acho que depois quase uma semana ou até menos, ele falou assim, eu preciso conversar com você, que a gente tem que conversar com seus pais, porque a vida é desse jeito, a vida de um cristão, de uma jovem cristã, tem que ser tudo certinho, a gente não pode namorar escondido e tal. Eu disse, não, tudo bem e tal. Logo no momento eu não quis aceitar, assim, em termos de que eu tinha medo da reação dos meus pais, né? Como que eu ia encarar a situação. E ele disse assim, não te preocupa, se tiver de ser, vai ser. Aí a gente marcou um dia pra ele ir lá em casa. E sendo que eu já tinha conversado com a minha mãe, conversei com ela, disse a ela assim, que eu tava namorando, que eu tinha aceitado namorar com um rapaz e tal, mas que ele ainda ia pedir lá na igreja, que ele era da igreja, mas que ele ainda ia me pedir lá em casa e tal, namoro. Aí a gente marcou um dia pra ele ir lá em casa. Aí, chegando lá em casa, ele conversou com meus pais aceitaram. E, gente, a gente namorou 1 ano e noivou. Com mais 7 meses, quando completou 7 meses, 1 ano e 7 meses, a gente casou, gente. Graças a Deus deu tudo certo. Então, a gente começou a namorar em 2014. Nós vamos completar 7 anos juntos. E de casados, a gente casou em 2016. E a gente completou 5 anos, entendeu? Então, meus amores, graças a Deus deu tudo certo. Nós conseguimos nossa casa, nós trabalhamos muito para conseguir nossa casa. Tem até vídeo aqui no canal mostrando a minha conquista, que eu falo sobre a casa própria. Se você quiser ver, é só procurar aqui sobre a casa que Deus deu para nós. E nós somos muito gratos a Deus. Então, gente, esperem em Deus, confiem em Deus, que Deus vai mandar a pessoa certa para vocês. Orem, confiem. Então, gente, também eu vou deixar aqui a foto do nosso noivado e a foto do nosso casamento, tá bom? Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Um beijão pra vocês. Não se esqueça de se inscrever no meu canal, ativar o sininho de notificações e também, gente, tem meu Instagram. Vou colocar aqui pra vocês verem, tá bom? Um beijão. Novamente, tchau!